E aí, pessoal, beleza? Vamos para a segunda parte, então, do vídeo da aula de hoje, né? Que é a definição desse trabalho termodinâmico, tá? Então, no vídeo anterior, a gente fez toda aquela análise da cinética dos gases, tudo isso para chegar na forma da energia interna do gás ideal, como uma função apenas da temperatura, e vimos que essa energia interna depende, né, do tipo de gás ideal. Apesar de só depender da temperatura, depende um pouco do tipo de gás ideal, né? Porque se for um gás monoatômico, ele vai ter 3 graus de liberdade. Se for um gás diatômico, ele tem 5 graus de liberdade. E isso influencia, né? Esses graus de liberdade influenciam na energia interna do gás. Beleza? Bom, primeiro vamos revisar aqui rapidinho o que é o gás ideal. Essa aqui é a lei do gás ideal. Que envolve uma equação que a gente chama aqui de estado. Eu comentei com vocês, né? Estado não é a mesma coisa que fase da matéria. A fase da matéria é sólido, líquido e gasoso. O estado está relacionado com o conjunto desses parâmetros, pressão, volume e temperatura, né? Para uma determinada quantidade de gás aqui. Eles têm um estado único, tá? Dado por isso daqui. E a gente identifica esse estado num diagrama de estados, que é um diagrama PV. Então, cada ponto nesse diagrama indica um estado possível para o gás. Indica um estado do gás. Beleza? Então, se eu fizer aqui, eu tenho aqui, esse é o diagrama de um mol, sei lá, de um determinado gás, e ele está nesse estado aqui, então eu sei que ele está a uma determinada pressão, ele está a um determinado volume, certo? E pela lei do gás ideal, como eu sei o número de mols, sei a pressão, sei o volume, eu sei também, eu consigo identificar, esse ponto identifica uma determinada temperatura. A gente vai usar bastante o diagrama PV nos vídeos da aula de quinta-feira, tá? Quando a gente for analisar as transformações termodinâmicas, beleza? Bom, então essa equação de estado ela relaciona essas grandezas aqui. Ele é um modelo aproximado, né? Um modelo idealizado, porque o gás ideal ele é uma aproximação que envolve a não interação entre os átomos. De maneira que a energia interna, então, depende só da temperatura, porque a energia interna depende apenas do grau de agitação das moléculas, né? Daquela energia cinética média das moléculas. Bom, eu já falei que a gente pode representar. Agora, eu comentei com vocês, né? A gente fez aqueles experimentos teóricos, né? Nos vídeos eu fiz com vocês, você pega um recipiente, coloca uma quantidade de um gás, começa a aquecer, tem um pistão que hora pode mexer, hora não pode. E nesses experimentos, justamente isso, né? Quando a gente aquecia, as moléculas vão ficando mais agitadas, a energia cinética vai aumentando, e com isso elas, digamos assim, têm força para levantar aquele pistão, porque você aumenta a pressão ali de dentro, de maneira que ela fica maior do que a pressão de fora, então você vai subindo aquele pistão. Se você está subindo aquele pistão, significa que o gás está exercendo uma força nas paredes daquele pistão, e aquele pistão ele vai ter um determinado deslocamento. Então a gente pode dizer que aquele gás ele está exercendo, ele está executando um trabalho ali naquele pistão. E o que é essa quantidade de trabalho que a gente viu isso lá em Física 1, né? A trabalho é representado pela letra W, e isso aqui é uma integral de uma força vezes um deslocamento. Por que uma integral? Porque essa força, ela a princípio pode variar, tá? Isso aqui é uma força que varia durante o deslocamento. Então, eu não sei se vocês lembram dessas aulas lá de Física 1. O que eu fiz a gente pegou um determinado deslocamento. Então, vamos desenhar aqui, né, uma caixotinha aqui. Aí tem, por exemplo, uma pessoa empurrando esse caixote, então ela exerce uma determinada força aqui nesse caixote, certo? E esse caixote ele vai andar um determinado distância dele. Se essa força for constante, então se F
for constante, isso aqui fica trivial, né? O trabalho passa a ser a integral de uma força constante, então isso aqui é F vezes a integral do deslocamento, que é simplesmente força vezes a distância. Isso tanto faz se a força for paralela ao deslocamento ou não, né? A força ela vai cair para fora da integral. Se a força não for paralela, vai aparecer apenas um termo aqui, cosseno de θ, né? Que vem do fato de que forças perpendiculares não executam trabalho, tá? Então, de novo, se a força estiver paralela aqui, eu tenho que pegar o cosseno desse ângulo θ, porque é só a componente F horizontal aqui, ou Fx, né, dessa força amarela, que vai executar trabalho. Beleza? Agora, no caso de uma força que varia durante o deslocamento, eu preciso de saber a função que descreve essa variação. Então, eu preciso de saber, né, nesse caso aqui, qual que é a função da força. Força em relação ao deslocamento, né? Como que ela varia ao longo do deslocamento. Então, só para dar um exemplo, né? A força elástica, por exemplo, ela é do tipo, em módulo, né? Ela é Kx. Ó. Então, isso daqui é a função da força ao longo do deslocamento. Quanto maior o deslocamento, maior fica a força. Então, o trabalho da força elástica, quando eu executar essa integral aqui, ó, K é uma, eu estou deslocando ao longo de x, né? K é uma constante, eu tiro para fora, a integral de x dx, isso é K. X ao quadrado sobre 2. Vocês lembram, força elástica, ela é uma força conservativa, então ela cria uma energia potencial, ela tem uma energia potencial associada a ela. Na verdade, ela cria um potencial elástico. Beleza? Então, isso aí é o que a gente sabe de força. Né? Primeira coisa, a força, o trabalho depende, só é executado por uma força paralela ao deslocamento. Tá? E segunda coisa, que ela é dada por essa integral. Agora, o que é o trabalho termodinâmico? Né? No trabalho termodinâmico, a gente não tem uma força exatamente, né? Porque, na verdade, cada átomo, quando ele vai batendo aqui na parede, ele executa uma força diferente. A gente fez isso no vídeo passado, né? Analisando a cinética dos gases. Só que se a gente pegar a média dessas forças e eu dividir, eu acho uma força média. E se eu dividir essa força média pela área aqui do pistão, eu tenho a pressão que esse gás executa. Tá? Então, olha só, vamos voltar lá para a nossa definição de trabalho. Trabalho é integral de FDS. Eu já estou aqui trabalhando, tirando aquele produto escalar, tá? Eu tirei os vetores aqui. Já estou considerando que a força ela vai ser paralela ao deslocamento. Só que agora, de novo, não vou trabalhar com força, eu vou trabalhar com pressão. Então, eu vou substituir F por o quê? Isso é pressão vezes a área. Né? Pressão é força sobre área. Então, a força é a pressão vezes a área. Então, o trabalho vai ficar integral de PA vezes ds. Agora, o que representa essa quantidade aqui? Ó? A é essa área daqui, ó, a área do pistão. Tá bom? O ds é o tanto que ele vai deslocar. Ele pode ser um ds positivo ou eu posso ter um ds negativo. Tá? Isso daqui acontece amarelo, não fica bom, eu não aprendi isso até agora. Então, eu posso ter um ds positivo aqui, ó, que acontece, então, durante uma expansão. E eu posso ter também um ds negativo, que acontece, então, durante uma compressão. Tá? Eu vou fazer o caso da expansão primeiro, eu vou considerar esse ds como positivo. E o caso da compressão, eu vou só trocar o sinal, né? Vai ficar um sinal negativo ali, então vai aparecer um sinal negativo. Mas o fato é, o que nos dá, né, esse área vezes o ds é a área vezes uma espessura. Então, isso aqui representa uma variação no volume que o gás ocupa. Né? Se você tem uma expansão, de quanto que aumentou o volume do gás? Aquela área ela não muda, porque o pistão ele não está alargando nem comprimindo. A única coisa que o pistão está fazendo é subindo ou descendo. Então, esse ds ele vai nos dar a variação, na verdade, ds vezes a área, vai te dar a variação do volume. Como essa variação na espessura ela é uma variação muito pequenininha, né, infinitesimal,
Isso aqui te dá uma variação infinitesimal do volume. E com isso, o trabalho termodinâmico ele é definido, então, como a integral da pressão do gás vezes a variação de volume. Tá bom? Beleza? Então, essa aqui ó, é a definição de trabalho termodinâmico. Como que a gente faz para calcular? Agora fica pensando, como que eu aplico isso? Como que eu calculo o trabalho? Aí vai depender. Tá? O trabalho aqui, no caso, ele vai depender do caminho que você vai tomar. Ou seja, vai depender da transformação termodinâmica que vai acontecer aqui. Lembrando, né, que isso aqui é um gás ideal, então PV é igual a nRT. Então, a pressão ela é nRT sobre V. Ok? Ah, então por que eu não pego só isso aqui, substituo aqui e integro? Porque a temperatura ela é uma função da pressão. Ela não fica necessariamente estática durante aquela transformação. Existe um processo específico em que, de fato, pode ocorrer uma expansão, uma compressão, e que a temperatura não varia durante o processo. É um processo que a gente chama de isotérmico. Eu até fiz, é um dos experimentos que imaginários, né, que eu fiz com vocês há 2 vídeos atrás. Né? Que eu tinha um aquecimento, mas o cara começava a aquecer, ele subia o M, então tinha uma variação de volume, eu diminuía a pressão e a temperatura, no final das contas, ficava na mesma. Isso é um processo específico, tá bom? Só que, em geral, a temperatura também é uma variável. Então, eu não posso simplesmente substituir a lei do gás ideal aqui, ó, então, P virar nRT sobre V e integrar isso em dV. Tá? Ah, como que a gente vai fazer? Existem 2 possibilidades. Uma possibilidade, pessoal, é o seguinte. Toda transformação termodinâmica eu posso representar no diagrama PV. Então, tá lá, PV. O que é um processo? Né? Ele sai de um estado inicial, então ele tem uma pressão inicial, um volume inicial, e ele vai chegar numa pressão final. Pressão final e um volume final. Só que olha só, eu posso fazer esse caminho, eu posso fazer, por exemplo, ele um caminho direto aqui assim, eu posso fazer um caminho mais doidão, faz isso, eu posso fazer um caminho que faz isso, depois isso, eu posso fazer um caminho que é uma curva única, que faz uma coisa assim, eu posso fazer agora esse caminho aqui. Então tem uma infinidade de possibilidades de processos que ligam esses 2 estados aqui. Em todos os casos, o estado inicial e o final eles são os mesmos. Né? Só que o caminho roxo vai ter uma realização de trabalho, o verde vai ter outro, o amarelo vai ter outro, o azul vai ter outro, o azul escuro vai ter outro. Como que eu acho, então, o trabalho nesses casos? A primeira possibilidade é você tem qual que é a função da pressão em relação ao volume e à temperatura. Então, você consegue expressar a temperatura em função do volume, de maneira precisa aqui, e você consegue escrever uma função da pressão para o volume. E daí você faz o quê? Integra. Aí você integra essa função aqui, ó, desse jeito. Tá? A outra possibilidade é através da área do gráfico. Todo mundo aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, esse cara, um azul claro, ó, ele define uma área aqui embaixo. Ó. Essa área representa o trabalho envolvido nesse processo. Notem que essa segunda parte aqui, ó, que é uma parte vertical, não tem área. A área aqui ó, é zero. Então, esses processos verticais, representados no diagrama PV por processos verticais, todos eles vão ser processos que o trabalho é igual a zero. E existe uma explicação bem óbvia para isso. O que é um processo vertical aqui no diagrama PV? É um processo que acontece sem variação de volume. O volume aqui ó, fica constante. E a mesma coisa esse cara daqui, esse roxinho aqui. Ó.
essa primeira perna aqui desse processo, o volume ele ficou constante como VI. Então, nesse caso aqui também, ó, o trabalho é igual a zero. Tá? Toda vez que a área debaixo do gráfico for zero, o trabalho então é igual a zero. Isso sempre acontece quando o volume não varia. Tá bom? Agora, esse lado daqui, ó, ele tem uma área aqui embaixo, então eu posso calcular através dessa área. Coisas importantes aqui para entender. No caso de uma compressão, o trabalho, o sinal do trabalho, né, se é um trabalho negativo ou positivo, vai depender da movimentação do gás. Se é uma compressão, o dV ele é negativo. A pressão é sempre positiva, tá, gente? Pressão é sempre positiva. Tá bom? Isso aqui é sempre positivo. A variação de pressão pode ser negativa, obviamente, mas a pressão, como é uma pressão absoluta, não é uma pressão manométrica, ela sempre é positiva. Então, se o dV for negativo, o trabalho também é negativo. Ok? Agora, se for uma expansão, aí é o contrário. Numa expansão, o dV ele é positivo ou maior do que zero, logo o trabalho ele é positivo também. E o que isso implica, né, em termos de variação de energia para o gás? Tá? No caso de um trabalho positivo, né, agora tem que tomar um certo cuidado, que o sinal do trabalho sempre confunde os alunos. Durante uma compressão, alguém está exercendo uma força externa, né, está comprimindo o gás. Então, você está fornecendo energia para o gás. Tá bom? Então, esse primeiro processo aqui, ele marca um aumento da energia interna, porque você fornece energia para o gás. Já o segundo processo, o gás está expandindo, então é o gás que realiza trabalho. Então ele gasta parte da sua energia para fazer essa movimentação. Então a expansão envolve uma diminuição da energia interna. E a gente vai voltar nesse resultado depois, na próxima aula, para poder enunciar a primeira lei da termodinâmica, que vai me dar o saldo final entre todas as trocas de energia possíveis entre o gás e a vizinhança. Tá bom? Bom, agora eu separei dois exercícios para a gente treinar, né, aplicar justamente esse trabalho, para não ficar muito abstrato. Vamos lá. Aqui eu tenho uma figura, que é um diagrama PV, eu tenho um estado A e um estado B. Detalhe, toda vez que você tem um processo termodinâmico, você tem que indicar o sentido do processo. Não basta você colocar os dois estados iniciais e finais, que eu posso fazer tanto de B para A, seria no caso uma expansão, então de B para A é uma expansão, como eu posso vir de A para B, que é o caso aqui, ó. No caso aqui vai ser uma compressão. Então eu tenho que indicar o sentido do processo, tá? Nesse caso aqui é um processo de compressão, indicado aqui pela setinha. Então tá, esse aqui é um gás ideal, qual a sua temperatura absoluta em B é 1/4 da sua temperatura absoluta em A. Então a gente já tem uma informação aqui que TB é TA sobre 4. Outra coisa que a gente já pode inferir sobre esse diagrama aqui, ó, a pressão é a mesma. A pressão em B é a mesma pressão que em A. Esse aqui é um processo que a gente chama de isobárico, ou seja, iso de igual, bárico tem a ver com pressão. Então, é um processo a pressão constante. Aí, primeiro, letra A, ele quer saber qual volume esse gás ocupa no ponto B. Bom, vamos lá, no ponto B eu sei que tem a mesma pressão no ponto A e eu tenho 1/4 da temperatura. Ora, PV é igual a nRT. Isso aqui tudo é constante. A pressão também é constante. Então, tudo que é constante eu vou deixar do lado esquerdo. Então, eu sei que P sobre NR, isso aqui é T sobre V e isso aqui é constante. Independente de qualquer ponto que você tiver aqui ao longo dessa linha,
Se eu pegar a pressão e dividir pelo número... Ó, se você pegar a temperatura e dividir pelo volume, você vai ter sempre o mesmo valor. Porque isso é igual à pressão que não muda durante esse caminho aqui, ó, e dividido pelo número de mols que não muda e um número que é a constante universal dos gases. Bom, se isso aqui é constante, então tanto faz eu pegar no ponto A quanto no ponto B. Então eu vou igualar. TA, BA, isso aqui vai ser igual a TB, VB, correto? Bom, TB eu sei que é TA sobre 4. Então eu posso cortar esse cara aqui com esse cara aqui, e eu vou ter a relação que o VB é 1/4 de VA. Se o VA é 0,500 litros, o VB é 0,500 dividido por 4, isso aqui vai dar 0,125 litros. Tá? Que é 1,25 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tanto faz você expressar dessa maneira ou dessa maneira. Nesse processo, quantos joules de trabalho foram realizados pelo gás ou sobre ele? Aqui tem duas possibilidades também. Porque, olha só, como é um trabalho a pressão constante, a pressão ela é uma constante. Então, eu posso julgar isso aqui direto. Eu vou fazer de duas maneiras aqui. Eu posso julgar isso direto na definição de trabalho termodinâmico. Isso é integral de PdV. Só que nesse caso específico, olha que legal aconteceu. A pressão ela é constante, então eu posso tirar para fora da integral. Durante o processo, o volume varia, mas a pressão não. Então, o trabalho fica P vezes a integral de dV. Isso aqui, né, de um volume inicial até um volume final. A integral de dV é simplesmente V. Então, isso aqui vai dar P, PF menos VI, ou P vezes delta V. Tá bom? O caso isobárico, então, tem um trabalho muito simples de ser calculado. É só a pressão vezes a variação de volume. Então, o volume final, notem que o volume final é menor do que o volume inicial. Isso é uma compressão. Então, o trabalho ele vai ficar um trabalho negativo. Tá? Então, isso aqui vai dar 1,5. Eu vou aproximar a pressão atmosférica por 1 vezes 10 a 5. Tá? Eu sei que é 1,0123, mas eu vou aproximar por 1, por simplificação. Cadê meu calculador aqui? Então, isso aqui é 1,5 vezes 10 a 5, que é o valor da pressão. Tá? Lembrando, ela está em ATM, então eu multipliquei por 10 a 5 para passar para Pascal. Vezes o volume final, que é 0,125, menos o volume inicial. Isso aqui dá 3/4 do volume inicial. Né? Isso aqui vai dar 0,375. Então, isso aqui vai dar 3,75 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Isso aqui é Pascal, isso aqui é metros cúbicos. Tá? Agora faz a conta. Isso é 1,5 vezes 3,75, dá 5,62. 10 a 5 com 10 a 4, isso aqui dá 10 a 1, então 56,25 joules. Perfeito? Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é usar o fato de que o trabalho é a área debaixo do gráfico. Então, a área ali é igual à área de um retângulo. De lados o quê? VA menos VB, dividir, e o outro lado é P. Então, isso aqui direto já daria também, ó, esse lado do retângulo vale a pressão, e esse lado de cá, ó, é o ΔV. Então, isso aqui daria P ΔV também. Aí você só tem que tomar cuidado quando você usar a área para prestar atenção de novo no sentido, tá? Então, isso aqui vai ser negativo. Isso aqui é menos, inclusive. Ah, eu já fiz a conta, né? Vai dar a mesma conta. Isso aqui vai dar menos 56,25 joules. Então, vou fazer a conta de novo. Outro gráfico aqui, outro diagrama PV. Mais uma vez, eu saio de um estado A, vou para o estado B, só que em vez de ser uma linha reta horizontal, é uma linha reta na diagonal. Então, aqui, ó, tanto a pressão quanto o volume variam. E a temperatura ela vai variar também. Tanto que a primeira coisa que ele pergunta é se a temperatura do gás aumenta, diminui ou permanece constante. A gente vai conferir isso. Então, eu tenho um mol de ar variando segundo esse processo aqui, e eu tenho que responder essa primeira pergunta. Como que a gente faz isso? Usando a lei do gás ideal. Eu sei que a temperatura ela vai ser o quê? PV sobre NR.
Como ele só quer saber se a temperatura aumenta, diminui ou permanece constante, você não precisa necessariamente de fazer a conta toda aqui não, tá? Porque esse denominador aqui, ó, ele fica constante, então eu posso olhar só para o numerador. Então vamos lá. O PA vale... Bom, aqui ele faltou os valores, mas assim, o PA, ele... Cadê? Está faltando um lá aqui. Ele vale 1 vezes 10 a 5 e o VA vale 0,07 metros cúbicos. Então, PA vezes VA vai dar 0,07 vezes 10 a 5. Já o PB e o VB vai ser 1,4 vezes 0,11. Se você fizer essa conta aí de 1,4 vezes 0,11, você vai ter um valor de 0,554, que é maior que 0,07. Então, a temperatura aumenta. Beleza? Um detalhe, pessoal, normalmente é uma maneira mais fácil de você chegar nessa conclusão, mesmo sem ter os valores, a gente poderia chegar nessa conclusão, porque olha só, imagina um processo aqui agora, ó, isobárico. Nesse caso, a temperatura com certeza aumentou. Por quê? Porque a pressão foi constante e o volume aumentou. E agora um outro processo aqui, que é um processo a volume constante, o volume permaneceu o mesmo e a pressão aumentou. Então, nesse processo aqui, a temperatura também aumentou. Então, se eu fizer essa combinação aqui, ó, a temperatura com certeza ela vai aumentar. Porque tanto a pressão quanto o volume aumentaram. E como a temperatura depende dos dois, se esse cara aumenta e esse cara aumenta, esse cara necessariamente vai aumentar. Bom, agora a gente vai lá, deu os valores, ele quer saber qual é o trabalho realizado pelo gás nesse processo, tratando ele como um gás ideal. Gente, a maneira mais simples de fazer isso aqui é usar agora a área, tá? Deixa eu apagar esse amarelo para não confundir. A área que a gente está trabalhando aqui agora é a área desse trapézio que eu vou desenhar, ó, porque é a área abaixo de todo o grafo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, base maior, base menor, a altura, então vou chamar aqui base maior, base menor. A base maior, notem que é igual à pressão no ponto B, a base menor é a pressão no ponto A. Isso daqui é a altura, que é a diferença entre os volumes, né? Isso aqui é VB menos VA, tudo isso dividido por 2. Então, o trabalho é igual à área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Usando que isso é PB, isso é PA e a altura é VB menos VA, a gente vai chegar no resultado que o trabalho é 1,4 vezes 10 a 5 mais 1 vezes 10 a 5, base maior mais base menor, vezes a altura aqui, ó, 0,11 menos 0,07, isso aqui dá 0,04, né? Então, 0,04. Já vou colocar isso aqui em potência de 10, fica melhor, né? Então, isso aqui é 4,0 vezes 10 a menos 2. Então, 11 vezes 10 a menos 2, menos 7 vezes 10 a menos 2, 4 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Notem que já está em Pascal e já está em metros cúbicos. Tudo isso dividido por 2. Então, fazendo a conta, dá isso aqui dá para fazer de cabeça, né? 1 mais 1, isso aqui é 1 mais, não é 1 vezes, tá? Cuidado. Então, isso aqui dá 2,4. 2,4. 4 dividido por 2, né? Então, esse cara corta com esse. 2 vezes 2,4. Isso aqui vai me dar 4,8. Né? 2 vezes 2,4 dá 4,8. 10 a 5 vezes 10 a menos 2, 10 a 3. Então, 4,8 vezes 10 a 3, joules, 4.800 joules de energia. Notem que isso não depende, né? Eu coloquei aqui 1 mol, só que quando eu apresentava esse exercício, muitos alunos até, professor, mas eu não sei quantos mols de gás tem, então não tem como fazer. Não interessa, vendo que não interessa. Você saber que a temperatura aumenta, não interessa saber quanto de gás que tem ali. E você calcular esse trabalho também não interessa em você saber quanto de gás que tem ali. Tá bom? Gente, então é isso que eu tinha para passar para vocês sobre trabalho termodinâmico. No próximo vídeo, a gente vai apresentar qual que é o saldo final. Então, a gente viu o calor
transferência de calor, né? A gente estudou já o processo de transferência de calor, a gente sabe que quando o calor é absorvido, a energia interna tende a aumentar. Quando você perde calor, a energia interna tende a diminuir. E agora a gente viu que o trabalho tem uma coisa parecida, né? Quando você realiza trabalho no gás, a energia interna dele tende a aumentar. Quando o gás realiza trabalho, a energia interna tende a diminuir, tá? Ah, Marcos, mas esse trabalho é positivo e a energia interna está diminuindo? Sim. Aí a gente vai pegar esse detalhe, né, dos sinais do calor e do trabalho para ver qual que é o saldo final da energia interna, supondo que tem tanto troca de calor quanto realização de trabalho para um determinado sistema. Tá bom? Então isso é tema da próxima aula. Até mais, gente. Boa semana para vocês.